pastor estudou muito também. Tem a letra, né? E tem partes da Bíblia que fala que a letra mata e o espírito vivifica. Como é que o pastor faz? Eu tenho 2 perguntas para fazer dentro de uma só. Eu vi que o pastor estudou teologia e eu gostaria que você quebrasse uma crença minha e um mito que eu tenho, principalmente para mim, talvez seja de muitos. A propósito, é difícil assim, agora eu estou sentindo aqui uma certa dificuldade de conversar com alguém tão sábio, tão usado por Deus, por 2 motivos. Primeiro, a gente tem uma política aqui que religião, futebol e política não se discute. Né? Ok. Então a gente tem que manter uma linha justamente para absorver o conteúdo sem entrar numa linha polêmica de religião. Então, querendo ou não, é um desafio. E eu fui me dar conta disso agora, olhando nos teus olhos aqui, falando contigo. Mas como dissociar? Porque eu, até então, e me corrija, sempre associei a teologia com o catolicismo, com o padre. E como então associar e como fazer essa correlação da teologia com o cristianismo, com o seu ofício? Ok. A teologia não é um pré-requisito essencial para que uma pessoa receba um chamado sacerdotal, ministerial, pastoral. A maioria dos pastores no Brasil nunca estudaram teologia. A maior parte deles não tem nenhuma formação teológica. Então, teologia é uma outra coisa. Não quer... seria bom se todos os pastores estudassem teologia, né? Mas a teologia é algo que está relacionado à academia, enquanto o ofício pastoral está relacionado à igreja. Entende? Então, o ofício sacerdotal de um padre está relacionado à igreja. É a igreja que levanta um sacerdote. Apesar que a Igreja Católica tem como critério que um sacerdote só seja levantado, sacerdote, depois de ter estudado teologia. Esse não é um critério na Igreja Protestante, infelizmente. Né? Poderia ser que seria um bom... O dom já é o requisito. O chamado, mais do que nada. Né? Quando a pessoa tem um chamado, a Igreja Protestante tem essa questão de preparar a pessoa no ofício. Prepara a pessoa fazendo. A pessoa está ali servindo enquanto isso está sendo preparada. Enquanto a Igreja Católica ela tem, por ter muita estrutura e toda a tradição de mais de 2000 anos, ela tem essa condição e está estruturada para preparar primeiro o sacerdote e depois consagrá-lo. Né? Entendi. Os protestantes, geralmente, como também depois da Reforma houve essa ramificação gigantesca de igrejas protestantes, né, mundo afora. Então, eles, 500 anos atrás, estava tudo começando de novo. Né? O que nós, no protestantismo, chamamos de reforma protestante, né? Na Igreja Católica eles vão chamar de rebelião protestante, ou seja, não houve um apoio da Igreja Católica, né? Eles tiveram que começar tudo de novo. E aí tiveram que ensinar, construir, se estruturar tudo de novo. Então, o que eu costumo dizer é que a teologia ela não está ligada à vida da comunidade, ou seja... Aliás, às vezes a teologia na igreja atrapalha. Então, eu estudei teologia e uso muito pouco dessa teologia no dia a dia da vida em comunidade. Okay? Certo. Mas essa teologia ela é essencial para que eu possa guiar essa comunidade. Te dá suporte. Dentro dos princípios da palavra. Entendi. Então, me dá também mais subsídio para o ensino, para criar dentro da igreja uma escola, ok? Mas a igreja, literalmente, basicamente, ela não depende, no seu aspecto mais básico, de fundamento, de teologia. Né? Depende apenas de um básico conhecimento bíblico e do conhecimento da pessoa de Jesus. Aliás, nós nos tornamos igreja quando nós temos a revelação de quem é Jesus Cristo. E às vezes você passa 5 anos na faculdade de teologia e não descobre isso. E tampouco sente ele. Porque é uma revelação, né? Sim. Não trata-se de adquirir conhecimento e de ter uma revelação. É acadêmico, né? A teologia é acadêmica, né? Pois científico. Científico. Científico, então não necessariamente você vá sentir, porque você só está estudando a palavra. Né? Exatamente. Mas a questão é, quando eu sou um teólogo, quando eu produzi teologia, o fato também de eu me formar em teologia não faz de mim um teólogo. Para eu ser um teólogo, eu tenho que ter produzido academicamente teologia, de alguma maneira. Essa teologia tem que ter sido difundida de alguma maneira, de maneira escrita, ok? Artigos, livros, material que vai ser usado pela academia, e aí então eu sou um teólogo, porque eu produzi teologia. Entendi. Senão eu sou apenas um
estudante de teologia, um bacharel em teologia, ou, no meu caso, né, me tornei professor de teologia. O fato de eu ser professor de teologia também não quer dizer que eu seja um teólogo. Porque tem muito professor de teologia que ensina a teologia de outros. Ele não produziu teologia. Entendi. Você só é teólogo quando você produz teologia. A sua própria teologia. Exatamente. Entendi. E o impacto, pastor, sobretudo dos movimentos que eu observei na formação de líderes cristãos, esse movimento, antes de falar da Igreja Reino, que foi fundada, isso veio junto com esse chamado? Como é que... Exato. O meu primeiro chamado foi para o ensino. Então, eu já, desde o início do meu ministério, eu comecei ensinando as Escrituras. Eu venho de uma origem batista, de formação batista, mas fiz seminários em outras igrejas também, porque eu sempre fui muito curioso. Então, eu queria aprender, eu queria adquirir o máximo de conhecimento possível. Então, eu fui estudar lá com os pentecostais para entender como é que eles pensavam, porque eu venho de uma origem batista tradicional, de pastores norte-americanos, mas eu fui estudar com os presbiterianos, fui estudar com os assembleanos, eu fui estudar para poder adquirir mais conhecimento. Mas tive uma formação basicamente batista, teológica. Depois fui trabalhar na Faculdade Batista, lá em Minas Gerais. Depois fiz um mestrado, me tornei professor. E depois abri as minhas próprias escolas. Porque eu queria que o acesso ele fosse ao conhecimento teológico fosse mais ministerial do que acadêmico. Entendi. Então, eu criei escolas que pudessem levar esse conhecimento teológico para as pessoas dentro de uma roupagem mais ministerial, mais prática, que tornasse mais próximo da realidade da igreja aquele conhecimento teológico. Então, a primeira escola que eu fundei foi o RISA, depois eu fundei a Escola do Reino. A Escola do Reino, eu comecei ela lá em São Paulo, em Alphaville, com 14 pessoas. Eu cheguei a ter 2 sessões por dia com 3.000 pessoas. E era só eu ensinando Bíblia. E foi nesse momento aí que a gente divulgou muitos vídeos. Nós tivemos muitos jogadores, tivemos mais de 20 jogadores de futebol estudando ali frequentemente na escola. A ESPN foi lá fazer uma matéria com a gente, saiu pelo mundo todo. Ali eu conheci vários jogadores de futebol que ficaram amigos e foram trazendo outros jogadores. Então ia muita gente lá também para ver esses jogadores. E a escola, esses jogadores também começaram a gravar vídeos divulgando a escola, então atraía muita gente. E só eu, a divulgação era eu ensinando Bíblia. O pastor Eduardo Reis, era só isso. Era a mídia, né? Não tinha um cantor, uma vivalista, porque quando você reúne multidão, até então no Brasil, raramente você conseguia reunir multidões para estudar a Bíblia. Você fala, vamos estudar, é a minoria que quer. Sim. Sempre foi assim. A multidão viria para um evento. Eu acredito que eu, pelo menos no meu mundo, ali na minha bolha, no meu ambiente, no meu ambiente de convivência, eu consegui quebrar isso. Porque eu conseguia reunir milhares de pessoas só para estudar a Bíblia. Não tinha outro apelo, não tinha um cantor para eles assistirem, não tinha uma vivalista lá fazendo milagres. Nós vamos abrir a Bíblia e vamos estudar. E eu fazia essas reuniões no Blue Tree, ali na Alameda Madeira, em Alphaville, e a fila ia do Blue Tree no Pão de Açúcar, dava mais de 100 metros de fila. Eu fazia segunda-feira, 4 horas da tarde, as pessoas saíam nas janelas do prédio para ver o que estava acontecendo, porque a fila era muito grande. E depois, 7h30 da noite, eu repetia e, de novo, dava fila até o Pão de Açúcar. Foi numa dessas imagens, né, esses vídeos que a gente soltava vídeos da fila, lá de dentro. Eu alugava também um hall dali da recepção do hotel e colocava um telão e cadeiras para as pessoas assistirem do telão. Então ficava uma parte de pessoas ali com a gente dentro, porque eu alugava todas as salas, não era suficiente, então a gente alugava o hall também. E põe um telão no hall do hotel. Foi num desses vídeos que o Pablo Marçal me conheceu, por exemplo, e ele viu aquilo ali em Alphaville e falou, que isso? E ele foi lá me conhecer por causa desses vídeos. Olha. E então ele se conectou com uma pessoa que me conhecia e insistiu várias semanas para eu receber ele lá, até que eu recebi, e ele foi lá em Alphaville me conhecer, a gente conversou, fomos comer uma pizza, e logo depois disso eu tinha uma escola do Reino, acho que 2, 3 dias depois ali eu tinha uma escola marcada, ele foi lá, aí eu dei 15 minutos para ele falar lá,
E ele acabou falando bem, eu deixei ele falar mais. Ele falou 1 hora na primeira oportunidade que dei para ele. 1 hora na segunda, eram 6 mil pessoas assistindo ele naquele momento. Ele estava no centro de São Paulo, ele tinha recém-chegado em São Paulo, ele estava fazendo coisa para pouquíssimas pessoas, acho que 20 pessoas. O vídeo que me mostraram dele dando uma palestra, né? 20 pessoas. Eu tive dificuldade de recebê-lo no princípio, né? Porque quando o rapaz vai me mostrar o vídeo dele, no vídeo que o rapaz me mostrou, ele falou um palavrão. Eu falei, eu quero lá saber de cara que não vou palavrão. Colocar esse cara aqui falando palavrão. Não nada. Ele é um treinador, ele é um cara bom. Depois que eu conversei com ele, aí eu decidi dar a ele essa oportunidade de falar ali. Ele falou, foi bem, vendeu os livros dele, vendeu bastante livros. E aí eu vi, esse cara tem alguma coisa diferente. E a gente caminhou junto aí por acredito, uns 2 anos ele caminhando bem perto, bem próximos, né? Aí, ó, uma revelação. O fenômeno Marçal abençoado pelo pastor Eduardo Reis. A gente caminhou bem próximos, depois ele foi migrando Participou da público, história, né? Porque o Pablo vai migrando de público, né? Ele tem essa característica essa versatilidade. Sim, ele é muito versátil, Muito ele é muito versátil. dinâmico, né? Ele vai mudando mesmo de público, é um negócio de doido. Eu nunca vi ninguém fazer como ele é diferenciadíssimo nisso aí. Muito competente, trabalhador, trabalha demais, porque também não adianta você dar oportunidade para as pessoas que não são boas e não têm sangue no olho. O cara tem sangue no olho. Sim. Poucas vezes na vida vê alguém trabalhar igual ele. Trabalha muito. Existe 2 situações que precisam ser conjugadas, né? Não é só a oportunidade. É a oportunidade de você ser capaz de aproveitar aquela oportunidade. Tá preparado pra ela, E né? eu emendo sempre quando eu falo sobre isso, e muitas pessoas esperam por essa oportunidade. E quando essas pessoas esperam demais, eu sempre digo, quando a oportunidade ela não aparece, crie a oportunidade. E quando ela aparece, esteja apto e capaz para poder abraçá-la. O Pablo estava pronto, porque pelo que ele me contou, ele tinha dado 3 mil palestras grátis lá em Goiânia, Sim. antes de ir para São Paulo, e ele já estava em São Paulo fazendo o método IP, que se eu não me engano, naquele momento era R$3.000, R$3.500, alguma coisa assim. Então, ou seja, ele falou lá no meu público, na semana seguinte já lançou um método IP, lotou a sala dele. Já fez um pitch lá para toda a galera. E eu e um outro amigo que ele tem lá, fomos as pessoas responsáveis por fazer ele mudar para Alphaville, entendeu? Porque ele me conheceu um outro amigo lá e acabou indo para Alphaville por causa disso.